Ei pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar especialmente para você que faz uso de omeprazol, uso contínuo de omeprazol, de lansoprazol, pantoprazol, todos os antiácidos, né? Ou você que faz uso de água com bicarbonato depois da refeição, ou água com bicarbonato e limão, né? Nós vamos entender aqui o porquê não se deve fazer uso contínuo todos os dias desse tipo de medicamento ou preparado de bicarbonato com limão e água, e o que isso acontece, né? Por que na hora traz um alívio e a longo prazo isso é prejudicial. E aí a gente vai começar falando, obviamente, do estômago, que é um órgão do tubo digestivo importantíssimo que serve para receber os alimentos, e esses alimentos eles serão pré-digeridos no estômago e esterilizados. O que significa isso? Significa que tudo que nós ingerimos pode, por mais que esteja limpo, higienizado, não está esterilizado. E aí a gente acaba ingerindo vários micro-organismos. E onde que esses micro-organismos serão eliminados? Justamente no estômago, onde nós temos um pH ácido. O pH estomacal ele vai ali entre 1 a 3. É um pH muito ácido, muito baixo, e tem que ser assim mesmo. Ele não é assim justamente para a gente poder sentir azia e queimação, não. Ele é assim para poder eliminar as bactérias, e é onde tem a presença de ácido clorídrico. Quando a gente toma antiácido, a gente justamente faz com que bloqueie esse ácido clorídrico e essa acidez estomacal. Então a gente aumenta ali o pH e torna um lugar que deve ser ácido por um lugar alcalino. E aí o que acontece? As bactérias sobrevivem no lugar errado, elas não têm que sobreviverem e proliferarem no estômago. Isso que faz com que as bactérias comecem a fermentar os alimentos no local errado, e aí as pessoas têm esse desconforto estomacal, essa distensão abdominal, as pessoas começam a fazer o uso contínuo dos antiácidos, né? E isso, na verdade, prolongar um problema e às vezes até criar um problema mais grave a longo prazo. O que a gente faz no momento que a gente toma um antiácido é justamente anestesiar o estômago e, com isso, aliviar aquele sintoma de acidez e de queimação, o que aparentemente no momento é ótimo, mas a longo prazo a gente pode estar realmente criando um problema maior. E aí, ao aumentar o pH do estômago e diminuir a acidez, proliferam-se essas bactérias e também deixa de ativar enzimas, por exemplo, a pepsina, que ela precisa do pH ácido do estômago para poder digerir corretamente os alimentos. Então, se a gente não tem uma boa digestão, a gente pode prejudicar ali também a absorção. É muito importante todos esses passos que acontecem no estômago, e com o uso indiscriminado do antiácido, a gente tem visto cada vez mais pessoas com problemas digestivos, com problemas gastrointestinais, com desconforto gastrointestinal, muito importante. Hoje não é mais um problema daquelas pessoas mais velhas que tomam muita medicação, né? Que antes a gente via com mais frequência. Hoje a gente vê pessoas super jovens fazendo uso do antiácido diariamente, porque se não usar, tem um desconforto muito grande, e isso é muito preocupante. Então, resumindo aqui, quando a gente tem essa condição é chamada de hipocloridria. Quando a gente tem hipocloridria, o que significa isso? Baixo ácido clorídrico. E o ácido clorídrico, ele faz o quê? Ele deixa o estômago ácido, e é assim que tem que ser. Quando isso não acontece dessa maneira, por conta de uso do antiácido, ou tanto da medicação quanto do bicarbonato com água, limão, enfim, nós temos uma condição de hipocloridria, né? E isso que acontece que faz aumentar a azia, porque a gente aumenta bactérias no estômago fermentando os alimentos no local errado, e isso vai piorando e vira um ciclo vicioso, né? Então, a longo prazo a gente vai estar, então, piorando a azia, tá? A gente vai estar aumentando a fermentação dos alimentos no local errado pelas bactérias que vão crescer no estômago, porque não vai ter o pH ácido para eliminar essas bactérias, então elas vão fermentar os alimentos, e aí vai gerar todo esse desconforto. Então piora o refluxo, piora a azia, piora a digestão fica mais lenta, porque sem o pH ácido a gente não consegue ativar algumas das enzimas digestivas, então piora a digestão. Quando a gente piora a digestão, a gente piora também muitas vezes a absorção
de certos nutrientes, então começa a faltar alguns nutrientes também, que não conseguem ser absorvidos. Também dá muita sonolência às pessoas que têm digestão lenta, que tem muito, todas essas coisas que a gente conversou aqui, elas vão ser pessoas que têm essa tendência de ficar muito sonolenta depois da refeição. Muitos gases, muita distensão abdominal, né? Como eu falei da digestão, como a digestão não é 100% e a absorção também não, são pessoas que vão ter as fezes, a característica das fezes alteradas, as cores, né, das fezes também alteram, aquelas pessoas que às vezes comem certos alimentos e ele sai inteiro nas fezes, ou seja, não foi digerido, não foi absorvido corretamente. Então, isso também é uma característica de pessoas com hipocloridria. Como que a gente faz para trabalhar tudo isso, né? Não estou aqui dizendo que você tem que deixar de tomar seu omeprazol, enfim, mas sim ter cuidado para não fazer disso um uso contínuo e começar a trabalhar para melhorar a alimentação, eliminar da sua dieta aquele alimento que é incompatível, que te faz mal, que toda vez que você come você passa mal. Então, muito melhor do que você tomar um antiácido após a refeição é você corrigir a sua alimentação. Isso vai sim te fazer muito melhor, te trazer muito mais benefício do que com o uso da medicação. E além de melhorar a alimentação e ter uma alimentação mais compatível, existem outras estratégias mais naturais, menos agressivas, que podem auxiliar muitíssimo a absorção de alimentos, a digestão, uma reprogramação intestinal adequada para você melhorar ali também até mesmo a compatibilidade alimentar. Então há muito que se fazer, mas obviamente que dá um pouquinho mais de trabalho, não é simples como você ir ali tomar um remédio quando você sente qualquer sintoma, mas assim, lembrando que a gente está mascarando, né, que o nosso corpo ele fala conosco, então quando a gente está ali mascarando, quando a gente está ali anestesiando, a gente está ali abafando um sintoma ou um sinal, isso pode a longo prazo ter um prejuízo muito grande para o nosso corpo principalmente. Então, assim, é importante a gente ficar atento a essas estratégias e ficar atento também, converse com o seu médico, pede para passar uma dieta adequada, que você não quer ficar tanto na medicação, e aí aos poucos você vai conseguindo sair dessas estratégias medicamentosas de uso contínuo, né, que dá sim para ser substituída por um bom estilo de vida, uma boa alimentação, né, e aí é melhor para todo mundo. Inclusive, tenho certeza que o profissional que cuida de você, ele prefere muito mais retirar a medicação do que colocar a medicação, mas isso depende muito mais do outro, né, do que do próprio profissional. Então fica a dica e um grande abraço.